Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje, antes de começarmos a ler, eu gostaria de deixar uma reflexão que permeou os meus pensamentos, não só por uma questão pessoal, mas também pela leitura que eu venho fazendo nesses capítulos nos últimos dias. Dale Carnegie, em uma das reflexões dele, né, deixadas em um dos livros, Como Evitar Problemas, algo desse tipo, ele deixou expresso uma frase que me trouxe uma reflexão bem bacana. Nos seus dias mais difíceis, nos seus dias ruins, coloque a flor mais bela na lapela do seu paletó e ande de cabeça erguida pela cidade. Então, que nós possamos escolher hoje a flor mais bela do nosso jardim, colocar na lapela do nosso paletó e andar de cabeça erguida. E por que veio essa reflexão em relação a esse livro? Agna, o que tem a ver com a leitura? Nós vemos aqui Deus como um Deus poderoso, um Pai bondoso, fazendo milagres para livrar o seu povo da mão do escarnecedor, do seu opressor, né? Para livrar o seu povo da casa de Faraó, para livrar o seu povo da casa de Faraó. Então, a gente vê que o povo começa a reclamar e começa a querer olhar para trás. Eles começam a querer comer da mesma comida do deserto. Eles começam a querer a desejar estar no mesmo ambiente que antes o Senhor havia tirado eles. Então, que nós possamos trazer isso para uma realidade, para um novo, né? E Deus ali começa a colocar alguns estatutos, alguns mandamentos, onde Deus se sentiria honrado que o seu povo descansasse nele, que o seu povo repousasse nele e confiasse nele, porque ele é Pai, ele é Deus, ele é Criador, ele sabe o que ele faz para os seus filhos. Então, que nós possamos refletir sobre isso e dar andamento aqui à nossa leitura do capítulo 17, tá bom? Antes de ler, vamos fazer uma oração em reverência à palavra. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te louvamos e nós te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus que sabe o que é melhor para nós. Tu és um Deus justo e de amor, um Deus de justiça, um Deus, ó Pai, que abate os ímpios, que abate os nossos opressores e que nos dá vitória em todas as nossas lutas, porque o Senhor luta por nós. Eu quero te louvar pela tua palavra que tem me fortalecido, que tem me vivificado e que tem me mostrado, ó Deus, os teus mandamentos e os teus estatutos. Tem me mostrado o desejo do teu coração e que eu possa andar por eles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço que essa palavra encontra repouso no nosso coração e que nós possamos sim, Senhor, praticá-la de forma efetiva em que nós possamos colher grandes frutos. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, iniciaremos aqui a nossa leitura do capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Gente, isso é muito poderoso. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas,
e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a tua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Capítulo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então aqui a gente encerra a nossa leitura do versículo, no versículo 16, versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração e em geração. Aqui a gente finaliza o capítulo 17 e eu vejo você no próximo capítulo 18, tá bom? Tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença do Senhor. Tchau, tchau. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então aqui Moisés já começou a escrever algumas direções da sua palavra e também começou a direcionar a Josué. Aqui começou algumas escritas, né? Pelo que a gente está lendo, pode ser que alguns estudiosos, alguns estudos dizem antes ou depois, mas esse é o segundo livro da Bíblia escrito por Moisés, e aqui é a primeira vez que eu leio dentro de Êxodo que Deus diz para Moisés escrever algo. Então, estar aqui em Êxodo 17, versículo 14. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração e em geração. Aqui a gente finaliza o capítulo 17 e eu vejo você no próximo capítulo 18, tá bom? Tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença do Senhor. Tchau, tchau.